Cara, você tá falando grego. As pessoas dizem isso quando não entendem o que a gente tá falando, certo? Na verdade, na língua portuguesa a gente fala sim grego e se entende muito bem. Eu sou Elisa Criesi, da BBC News Brasil em Londres. Sou grega e sou alemã também, mas isso é outra história. Uma palavra que, aliás, vem do grego, historia. Hoje eu vou mostrar uma lista fantástica, fantastiquia em grego, de palavras na língua portuguesa que vem do grego. E vou começar pelo nome de um estado no Brasil. Você acha que Amazonas é um nome brasileiro? No mundo todo, a gente associa essa palavra Amazonas ao maravilhoso rio brasileiro. Ainda não fui, mas um dia eu vou. Mas a palavra Amazonas vem de longe. O conquistador espanhol Francisco Orellana navegou o rio no século XVI e deu a ele esse nome. Relatos da época falam sobre ataques às tropas de Orellana por indígenas liderados por guerreiras mulheres. E na mitologia grega, mitologia em grego, também tem referências a guerreiras, as Amazonas. Ou seja, a pronúncia em português da palavra Amazonas é bem parecida com a do grego, Amazonas. E de acordo com a lenda, para manejar melhor o arco e a flecha, essas guerreiras retiravam um seio. E de acordo com essa teoria em grego, o nome Amazonas veio exatamente disso, de amastos, que significa sem seio. É a mesma origem de mastectomia, mastologia. Pois é, note aqui que já tem outro elemento grego, o prefixo a, que significa sem alguma coisa, tipo anormal, apolítico, acéfalo. Então daí vem o nome, que evoluiu de amastos para Amazonas em grego e Amazonas em português. Aí você vai perguntar por que o conquistador espanhol usou essa expressão. Os mitos gregos ficaram conhecidos no Ocidente inteiro, inclusive na Espanha. Próxima palavra, histeria. E o que o útero tem a ver com isso? No século V a.C., na Grécia Antiga, Hipócrates era considerado o pai da medicina ocidental. Foi ele quem primeiro associou o nosso útero a uma condição médica que naquela época, porque hoje não, era exclusivamente associada às mulheres. Ele atribuiu alterações de humor a movimentos anormais do útero. Tem sempre alguém querendo culpar os nossos úteros. E em grego antigo, útero era justamente histera, bem semelhante ainda à histeria. Foi então com base nesse diagnóstico, diagnose em grego, que a palavra usada para descrever o útero passou a ser usada para descrever o problema médico. Tipo, o que ela tem? Ah, é o útero, a histera, histeria. Por milênios, o problema, que é próblema em grego, foi descrito como um mal feminino. Note que não estamos falando aqui da TPM, que de fato tem a ver com o ciclo menstrual. A histeria a que eles se referiam era outra coisa. Até que no século passado, finalmente, ela foi estudada clinicamente. E descobriram que nada tem a ver com o útero, que não é uma doença, e homens também podem ser histéricos, né? E a palavra escola. Essa eu acho que vai te surpreender. Você reclama ou reclamava de ir para a escola? Os gregos tinham razões para adorar. E eu vou te explicar por quê. Escola vem do grego scholi e significa lazer, descanso, inatividade. E vamos lembrar que ir à escola era um privilégio. Nem todos tinham esse prazer. Imagine os escravos, as crianças que trabalhavam, as mulheres. Então estar na escola era um momento para o diálogo. Diálogos em grego. Então da próxima vez que você for à escola, pense, que lazer, que descanso, tempo para dialogar, pensar. E agora uma pergunta. O que o bode tem a ver com a tragédia? Tá, eu explico. A palavra tragédia em grego, tragódia, literalmente significa canção do bode. De tragos, que é bode, mais ode, que é canção. É que as tragédias originais, que eram como peças de teatro, teatro em grego, foram escritas para o Festival Anual de Atenas, Athena em grego, cidade que hoje é a capital da Grécia e é onde eu nasci. Pois então, há algumas explicações para a origem do nome. Uma é que o prêmio para a melhor peça era um bode vivo. Outra explicação é que os atores que cantavam no coro da tragédia se fantasiavam de bode. E a terceira explicação é que esses animais eram ritualmente sacrificados durante o festival. Como você vê, um bode era uma figurinha fácil nesse festival. E o uso da palavra tragédia como uma catástrofe, catastrophe em grego, vem exatamente do tom dessas peças, cheias de sofrimento.
Nós gregos somos dramáticos. Minha última palavra é pânico. Pânico. Nasal. Pânico. Pânico. Essa vem do deus grego Pan, ou Pan, o deus da vida selvagem, da natureza, das montanhas, das ovelhas. Você já deve ter visto esse deus retratado com a famosa flauta de Pan. Ele é metade bode e metade humano. Na mitologia, ele andava por aí, atrás das árvores, tocando sua flautinha, em busca de romance. Nem sempre conseguia. E ia além, balançando folhas na floresta, fazendo barulhos para assustar as pessoas. Agora imagine, qual seria a sua reação ao dar de cara com um ser desses depois de ouvir vários barulhos? Medo irracional, né? E o que isso te causaria? Pânico, ou panikos em grego. E tem outro detalhe sobre ele. Você já olhou com atenção para o corpo do homem nas respeitáveis e belas estátuas gregas? Geralmente você tem um homem grande, musculoso, com um órgão genital pequeno. É que era esse o ideal de beleza masculina na sociedade grega da época. Já o deus Pan representava o oposto desse ideal, de ideia em grego. Tinha um órgão genital maior, não controlava seus impulsos sexuais, era semi-animalesco. E qual o motivo de toda essa influência grega na língua portuguesa? Depois do declínio da Grécia Antiga e com a ascensão do Império Romano, fundado por César, o poderoso imperador, o latim virou a língua oficial. Mas o grego era visto como a língua da elite intelectual e financeira. E não só César, mas a maioria dos bem-nascidos em Roma eram bilíngues. Assim, ao longo dos séculos, centenas de palavras gregas acabaram incorporadas ao latim. E como a gente sabe, o Império Romano conquistou boa parte do que hoje é a Europa. Influenciou todas as línguas, principalmente as chamadas na linguística de línguas romances, de origem latina. O português é uma delas. Essas palavras de origem grega marcam uma presença especial nas artes visuais e literárias, na filosofia, que é filosofia em grego, na ciência, na matemática, que é mathematica em grego, e na medicina. O conhecimento grego nessas áreas era avançado e as palavras refletiam a evolução do conhecimento. E vamos lembrar, o grego que influenciou o mundo era o grego da Grécia Antiga. E a língua grega, como todas, evoluiu e mudou bastante nesses 2 milênios. E uma última curiosidade. Na Grécia, é óbvio que não usamos a expressão "você está falando grego" quando não entendemos o que a gente está falando. A gente diz "parece chinês", muakurron de kinésica. É isso por hoje. Se você se interessa por diferentes culturas, idiomas, idioma em grego, não deixe de conferir a nossa playlist Tecla Sap. Inclusive tem um vídeo bem legal sobre brasileiros tentando falar mandarim. Tchau, obrigada, yassas, efharisto, até a próxima.